bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Hoje, minha gente, 2 de agosto do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. A disciplina é Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Ok, minha gente? O Isnamba já botou aí a cartela toda aí na tela. Muito bem. Vamos estar tratando hoje sobre princípios da microeconomia e vamos falar de demanda. Demanda que significa, né, a mesma coisa que procura. A gente vai entender esses conceitos e como é que a gente pode usar isso na economia do ponto de vista da gestão das finanças, ok? Demanda é a mesma coisa que procura no mercado, nesse contexto. Tá bom? Beleza? Especificamente, essas próximas aulas nos ajudam a entender os elementos de funcionamento de qualquer tipo de mercado, tá bom? Então, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos nesta aula de agora às 7 horas da manhã até às 9 horas, ok, minha gente? Estamos aqui nesta transmissão diretamente do estúdio 7. Eu, o Isnamba como diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente. E vamos adiante. Então vamos falar sobre conceito, lei da demanda, fatores que influenciam na demanda. Nosso objetivo de aprendizagem na aula de hoje. A gente começa falando sobre vários aspectos relacionados a mercados. E podemos começar dizendo que muitas mudanças vêm acontecendo na sociedade. Essas mudanças, minha gente, elas afetam as várias dimensões da sociedade. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como essa coisa funciona. Na sociedade, a gente tem questões de ordem ambiental, a gente tem questões culturais, a gente tem as questões sociais, também temos as econômicas, sacam? É muita coisa ao mesmo tempo se transformando. Não dá mais para a gente olhar para o meio ambiente hoje como foi historicamente olhado o meio ambiente anteriormente, sacam? A gente tem falado isso ao longo do tempo, né? Um modelo econômico, um modelo de sociedade, na verdade, é muito mais que econômico. O modelo de sociedade, ele precisa colocar na pauta o ambientalmente correto. Qualquer coisa, qualquer modelo de sociedade que não observar as questões ambientais com atenção, ele é insustentável. Sacam? E isso não é uma questão de escolha. É simplesmente a realidade. A realidade não ela se impõe, não é? Os fatos se impõem contra qualquer coisa que rime contra, vá remar, na verdade, contra a maré das preocupações ambientais. Quando eu falo das questões de natureza culturais, aí é um caldeirão. Volta aqui para mim, Isnamba. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de muita coisa ao mesmo tempo.
Eu estou falando de hábitos da sociedade que vão mudando ao longo do tempo. Eu estou falando de costumes. Estou falando da a legislação, ela vai mudando. Os próprios modelos educacionais ao longo do tempo, eles vão mudando. Quer ver um exemplo? O canal Educação. Antes tínhamos um modelo educacional que ele, ele se baseava numa aula, por exemplo, presencial, na sala de aula, o contato direto entre professores e alunos. Hoje, né, a gente com essa incorporação intensa de tecnologia dentro do processo, a gente vai ter agora a tecnologia sendo aplicada como uma ferramenta onde possibilita que a aula seja ministrada num estúdio e ela seja distribuída através de plataformas tecnológicas, tanto rede social como no caso, o IPTV. Ela vai se distribuir aí pelos mais diversos polos espalhados pelo estado do Piauí. Sacam? Isso muda muita coisa, né? Do ponto de vista educacional ou na vida de vocês, do ponto de vista de impacto mesmo. Sacam? Quando a gente está falando da questão social, essa é fervilhante, não é? A gente vive, os padrões de consumo das pessoas estão mudando, né? Logo isso vai influenciar no comportamento das empresas que vendem produtos e serviços para essas pessoas. A sociedade, você vai vendo um aumento do número de pessoas idosas na sociedade, você vai vendo uma redução da taxa de natalidade, tem menos gente nascendo, tem gente vivendo mais tempo. É o início de um processo de envelhecimento da sociedade. Isso muda muita coisa. E eu digo logo para vocês, minha gente, tudo isso impacta diretamente nos setores financeiros das empresas onde vocês vão estar trabalhando enquanto futuros técnicos em finanças. Tudo isso impacta no ambiente de negócios. Então, quem trabalha nas finanças de uma empresa precisa ter esse olhar calibrado para, inclusive, ajudar a empresa a se posicionar, a tomar as melhores decisões possíveis, no sentido de conseguir ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Né? Ou seja, que essa empresa seja um elemento dentro de uma sociedade sustentável. Então, é muita coisa que muda, né? Para deixar mais claras essas mudanças e como elas afetam as empresas. E eu já mencionei isso ao longo do tempo, mas sempre vale a pena estar destacando. Antes era um padrão. A maioria das pessoas queriam casar, queriam construir família, queriam ter filhos, queriam comprar uma casa. Isso era o padrão. E isso ajudava, e isso se refletia no mercado. Hoje em dia, tem gente que não quer casar. E o mercado precisa se adequar a pessoas que querem ficar solteiras na sua vida por convicção. Tem gente que quer casar e não quer ter filho. Então o mercado precisa se ajustar no sentido de atender às necessidades, os desejos, as demandas de um casal que não quer ter filhos. Né? Sacam? Nós temos aqui um percentual cada vez maior, e os registros civis têm apontado aí, de casais de pessoas do mesmo sexo, estão casando. E o mercado também precisa se ajustar para esse tipo de demanda. Sacam? Nós temos aí, e por aí vai, as pessoas vivendo mais, envelhecendo, vivendo mais tempo. Também existe essa necessidade. Então, vejam, estamos vivendo, como diz um autor que eu gosto muito, o nome dele é Fritjof Capra, ele escreveu o livro, nós estamos no ponto de mutação. Estávamos numa sociedade e estamos nesse ponto de mutação onde ela se transforma ela ganha novos contornos, novas características, esses são pontos da maior relevância. E
vocês como futuros técnicos em finanças, as empresas onde vocês irão trabalhar, elas precisam perceber essas questões, porque é neste mercado que elas vão interagir, que elas vão atuar. Sacaram aí o tamanho do desafio e é muito interessante, é muito massa. São muitas oportunidades que surgem nesse cenário de mutação, tá bom? Isnaba, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Vejam só, nós temos aqui ainda esse avanço, os avanços têm ocorrido em diversas áreas e eles têm levado ao aumento. Deixa eu botar aqui o marca-texto, deixa eu botar o amarelo, aumento dos níveis de consumo, o aumento das quantidades de produtos, isso tem sido uma característica disponíveis para os consumidores. Até porque também tem outras coisas que vêm acontecendo. A gente está saindo maiores investimentos em tecnologia, a gente tem aqui tecnologia e comunicação, entre outras transformações. E outra coisa, além de a gente estar no natural ponto de mutação, esse momento de pandemia, ele intensificou essas transformações, não é? Tem outros problemas aí também. Nós vivemos num momento de inflação alta generalizada nos preços das coisas, onde tudo fica muito mais caro. Vejam, essas transformações elas são dinâmicas, elas são mexidas a todo instante. Existe uma tendência de aumento no consumo dos produtos e nas quantidades, mas ao mesmo tempo na economia pode haver inflação, deixando preços mais caros e aí comprimindo a capacidade de consumo das pessoas. Isso ocorre, isso é dinâmico, faz parte do jogo. Mas há uma tendência de ampliação do consumo. Por quê? Porque maiores investimentos, mais tecnologia aplicada, ela reduz a tendência, a ideia é de redução de custo, de aumento de produtividade. Então, a gente tem esses reflexos também na economia. Ok? Um outro ponto que merece destaque aqui, tecnologia e comunicação, os investimentos se expandiram consideravelmente, sobretudo numa pandemia que exige distanciamento social e que exigiu o fechamento parcial dos mercados. Então as empresas tiveram realmente que abraçar a tecnologia e criar braços digitais através dos quais eles possam se relacionar com os seus clientes. São os pontos de contato. A empresa não basta mais ter ponto de contato presencial ou um ponto de venda para se encontrar com seus consumidores. A empresa precisa também criar seus espaços digitais nesse sentido. Então a coisa ela tem se ampliado e vai intensificar ainda mais com o 5G, de internet, que vai tornar com que as conexões, com que essa conectividade ela fique mais forte e mais intensa ainda. A tecnologia ela é muito responsável pela mudança de muitos padrões de comportamento da sociedade. É nesse mercado chacoalhado aí que nós vamos ter as empresas e vocês no mercado de trabalho interagindo, tá bom? Vamos adiante. Vejam só, mesmo com todos esses avanços que eu estou mencionando aqui para vocês, que vem acontecendo aqui, ainda existem problemas. Porque vejam, isso que eu estou falando para vocês não é homogêneo. Isso que eu falo para vocês, ele acontece em alguns ambientes, em outros não. É tudo muito, vamos dizer assim, mal distribuído. Porque na medida em que a gente tem ampliação dos níveis de consumo de certos segmentos da sociedade,
A gente ainda convive com a falta de acesso a outros bens em outras regiões do mundo ou em outras economias. A gente pode ver também a própria tecnologia ainda, em alguns lugares ela é bastante avançada, mas ela em outras regiões é muito rudimentar. Por exemplo, você vai ver regiões, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. Você vai ver regiões onde se produz grãos, né? Se usa colheitadeira guiada via satélite, você vai ver aí negociações feitas de sua produção negociada em moeda estrangeira, né? Você vai ver muita tecnologia, muito sementes transgênicas sendo aplicadas, e aí você vai ver um tomate que ele leva mais tempo para estragar e na hora do transporte de um lado para o outro você perde menos tomate até quando ele chegar no ponto de venda. Você vai ver de repente algumas culturas, a semente transgênica faz com que algumas produções elas fiquem imunes a certas pragas naturais da plantação. Então, vejam, nós vamos ter aí em algumas regiões muita tecnologia no processo produtivo, ao tempo que você vai ver fazendas com gado de elevado padrão genético, né? Você vai ver sêmen de gado sendo vendido e caro, né? Através de inseminação artificial, melhorando a qualidade do rebanho de fazendas, ao mesmo tempo em que em algumas regiões você vai encontrar ainda o gado sendo criado solto na mata, né? E o vaqueiro tendo, como diz o caboclo, tendo que ataiar o gado, né? Você vai ver, por exemplo, a plantação sendo feita de forma braçal mesmo, ali na enxada e jogando a semente, ou no máximo uma matraca, onde ela já abre o buraco e já solta a semente dentro, tá? A gente vai ver produções agrícolas modernas com sistemas de irrigação que passam o ano todo produzindo. Em outras regiões você vai ver uma produção agrícola muito dependente do ciclo de chuva. Então, no período de inverno, você planta determinada cultura, no restante do ano não planta, porque não vai vingar. E também, se houver problemas climáticos e falta de chuva, mesmo no período de inverno, você vai ter a perda, né, de produção, né? Ok. A gente vai ter aí ainda as pragas, né, atacando certas culturas, porque o agricultor não vai conseguir comprar semente transgênica, não vai conseguir comprar agrotóxico ou defensivo químico para aquela questão. Então vejam, é tudo muito desigual. Na verdade, a regra que rege o mundo no qual a gente vive é a desigualdade. A gente vive num mundo muito desigual, sacam? Nessa desigualdade, uns poucos têm grandes condições, a maioria não tem condições nenhumas, ou muito poucas, escassas, né? E é nesse sistema que a gente interage, é nesse sistema que a gente trabalha, é nesse sistema que, sacam? É interessante essa coisa, porque eu estou falando isso para vocês, mas vejam, a tecnologia, ela também contribui para reduzir desigualdades. E aí volto a usar o exemplo do canal Educação. A tecnologia que a gente embute aqui no nosso processo de aulas, ele ajuda a disseminar conteúdos, né, para regiões muito distantes. Eu costumo brincar que a gente aqui percorre centenas de quilômetros pelo estado do Piauí, ó, rapidinho, em transmissão de áudio e de vídeo, sacam? Então, tô vendo gente aqui interagindo pelo chat do IPTV. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor, para eu encostar aqui e poder dar uma lida. Tô vendo aqui, Floresta do Piauí, povo conectado com a gente pelo IPTV. Bom dia,
A unidade escolar é Antônio Deromir Soares, em Buriti dos Montes. Bom dia, minha gente. A Quinta Gré. A professora mediadora é a Maria Fabiana. Bom dia, profa. E, se eu não me engano, aqui a própria profa está dizendo que o áudio está ruim. Profa, a gente está sendo acompanhado pelo suporte técnico e a gente vai ver como é que a gente calibra melhor aqui a transmissão para melhorar o áudio para vocês. Beleza? Vou continuando aqui, mas nos mantenha informado, tá bom? Eu não consigo ver, mas talvez não seja nem a profa. Profa Fabiana, me diga aí. De onde? É de Buriti dos Montes. É o Azinho lá, é porque não tem no IPTV o nome aqui, Buriti dos Montes. Beleza? Povo de Floresta, cadê vocês? A transmissão está rolando, beleza, em áudio e vídeo ou não? Por favor, nos mantenha informados aqui pelo chat. Então vamos lá. Continuando aqui. Então, é uma sociedade muito desigual. Então vai acontecer isso. A gente tem abundância em alguns lugares, tanto de economia, de produtos disponíveis, de quantidade de produtos, mas a gente vai ter região, vai ter locais onde há falta, né? Onde faltam bens. Existem excessos de um lado, de tecnologia também, existe escassez do outro lado, né? Então, é isso. Nós temos todos esses desafios e a gente precisa parar para pensar nisso. Na verdade, pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba. Na verdade, o grande dilema da humanidade, não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo inteiro, não é nossa incapacidade técnica e produtiva de fazer a economia girar. Não é esse o problema. O nosso problema ele está muito mais no campo da ética e da moral, sacam? De convivermos com grandes desigualdades, né? E nessa mesma toada, a gente não conseguir resolver isso. Vejam, tem empresas e grandes empresas promovendo viagens aeroespaciais, turismo espacial, ao tempo em que a gente tem milhões de pessoas passando enormes dificuldades e passando fome, sacam? Olhem aí qual é o grau de prioridade que nós temos, né? São esses os pontos. Por isso que eu digo para vocês, esse modelo de sociedade que nós estamos nesse exato instante, ele é insustentável. Ele não é, ele pode até ser até agora economicamente viável, mas ele não é socialmente justo e ele não é ambientalmente correto. E se ele continuar, nem economicamente viável, ele vai conseguir se manter. E nesse ponto, futuros técnicos em finanças têm um papel muito importante a cumprir no mercado de trabalho. Mesmo que vocês estejam se inserindo em pequenas empresas, não faz diferença, né? A gente tem que agir localmente, mas a gente precisa pensar globalmente. E vocês têm um papel muito importante para fazer ressoar onde vocês venham a trabalhar futuramente, para passar para frente esse tipo de visão que é fundamental para a nossa sustentabilidade, né? Independente de vocês estejam trabalhando, se é numa micro, pequena, numa média ou numa grande empresa. Nesse sentido, essa visão de sustentabilidade, ela precisa ser a mesma. Ok, tudo bem. Isna, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos adiante. Isso acontece, minha gente, porque os problemas econômicos, eles estão presentes a todo um instante nas nossas vidas. A gente se encontra com esses problemas econômicos. Quando eu digo a gente, eu estou falando aqui eu estou falando de pessoas, eu estou falando de empresas,
empresas, eu estou falando aqui de governos, ok? De todos esses elementos aqui, ok? A gente ainda tem os elementos, as entidades que operam sem fins lucrativos, como por exemplo ONGs, fundações, cooperativas, né? Todos esses elementos aí. Então, vejam, os problemas vão atingir todos esses elementos de formas diferentes, mas todos são atingidos nesse sentido. Né? Eu vou colocar aqui algumas questões aqui. Vamos lá. Por que mesmo ganhando mais eu tenho a impressão que eu consigo comprar menos? Este aqui é um ponto. Por que mesmo tem gente que ganha mais, vem ganhando mais, e ela consegue comprar menos, ou o poder aquisitivo vai caindo ao longo do tempo? Por que tem gente que ganha bem, mas aos poucos ela vai perdendo poder aquisitivo? Sacam? E este é um ponto que merece destaque, que merece atenção. Óbvio, quem ganha muito vai perdendo poder de compra. Esse impacto ele é mais, vamos dizer, é menos intenso. É óbvio para que quem ganha pouco, o impacto ele é devastador, ele é muito maior. Volto a dizer para vocês, é a questão lá da desigualdade. Ela faz com que os efeitos negativos sejam sentidos de forma diferente pelos diferentes perfis de pessoas na sociedade. Por que os preços dos supermercados e do combustível eles têm variado tanto ao longo do tempo? E aqui ainda tem uma outra questão, né? A gente está nessas duas questões aqui, a gente está falando de inflação, que é uma alta generalizada nos preços das coisas. Atinge pessoas, dificultam o planejamento dos governos federal, estaduais e municipais e dificultam a vida das empresas e o planejamento das próprias empresas, nas quais vocês poderão estar trabalhando no futuro como possíveis técnicos em finanças. Sacam isso? Essa inflação ela atrapalha, ela desorganiza a atividade econômica, ela desorganiza a economia. O Isnaba, aqui, meu diretor de imagens, ele é de Guiné-Bissau, mas lá no Zimbábue, né, também lá na África, no Zimbábue, a inflação lá era tão grande, Isnaba, eu estava lendo outro dia, ela chegava à casa dos 2000% ao ano, e as coisas, de acordo com um artigo lá, as coisas aumentavam de 2 em 2 horas lá no Zimbábue. Você estava comprando uma coisa aqui a um determinado preço. Tu sabe dizer qual era a moeda de lá do Zimbábue, Isnaba? Só um instante, minha gente. Não escutei, Isnaba. Dólar zimbabuiano. Interessante. Né? Então, o Zimbábue ele é um exemplo de país que foi duramente atingido por uma inflação descontrolada. Né? Então, você já pensou os preços das coisas aumentando de 2 em 2 horas? Né? Como é complicado, sobretudo sobre uma população que tem níveis de renda baixo e que essa renda toda vai para o consumo. Só que as coisas vão aumentando a todo tempo. É muito complexo isso. Estou falando aqui do exemplo do Zimbábue, que é um exemplo muito extremo. Mas se a gente voltar... Isso já está com alguns anos, não sei como é que está agora recente, mas já aconteceu lá no Zimbábue. Voltando aqui para a nossa realidade, vejam, nós temos... cada vez mais, com a mesma quantidade de grana, a gente vai botando menos coisas dentro do carrinho do mercadinho que a gente faz, seja semanal ou seja mensal, ok? Aí essa segunda questão, por que os preços dos supermercados, dos combustíveis variam tanto? Na verdade, se a gente bem perceber, no Brasil recente,
a gente vai ver que os preços dos combustíveis variaram muito nos últimos tempos. Isso tem sido uma questão que alimenta muito debate no Brasil. E nós temos também, só que essa alta dos combustíveis, ela acabou, influenciando aqui nas altas dos preços dos produtos vendidos nos supermercados. É a história lá da causa e do efeito, sacam? Pode voltar a imagem aqui para mim, Isnaba, por favor. Na grande verdade, o Brasil é um país, só um instante. A garganta arranhando aqui. Vamos lá. O Brasil é um país que extrai petróleo. Em termos de quantidade, seríamos autossuficientes em extração de petróleo. O detalhe é que esse petróleo que a gente extrai, ele é um petróleo grosso. Ele precisa ser refinado. Mas a gente não tem a capacidade de refinar esse petróleo na sua totalidade. Então o Brasil acaba exportando petróleo grosso e importa, ele compra, ele demanda, ele compra do exterior combustível refinado, que aí vai ser usado para todo mundo. Os combustíveis dos carros, tem os derivados o derivado que é o gás de cozinha e tudo mais. O detalhe é que, comprando de fora, a gente depende de duas coisas: do preço do barril do petróleo e depende do preço do dólar. Sacam? Então, a gente tem essas duas dimensões. Ou seja, o que determina... O Brasil até fez uma redução no ICMS do imposto, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. É um imposto, inclusive, de competência estadual. São dos estados que determinam isso. Mas foi feita um projeto de emenda à Constituição em que pudesse reduzir, baixar o ICMS, a cobrança de impostos dos estados sobre os combustíveis. E isso fez com que houvesse uma redução nos preços dos combustíveis. Isso foi uma ação interna no Brasil. Mas o detalhe que a gente pode destacar é que a alta do combustível ela ainda depende de mais dois fatores que estão fora do nosso controle, que é o preço do barril do petróleo e o do dólar, que a gente não define. Então, vejam, nós temos aí, beleza? Estamos recebendo aqui a visita da Joara, né? Aqui da equipe pedagógica no nosso estúdio. Beleza, Joara? Seja bem-vinda das férias. Então, vejam só, nós temos aqui nesse contexto um combustível caro ao longo dos últimos anos, sobretudo nesse período de pandemia. Esse combustível caro, ele contaminou os preços dos supermercados, porque as mercadorias vendidas no supermercado são movimentadas no Brasil por rodovias. Aumentou o combustível, isso contaminou os preços das coisas. Aí faz com que o preço do café, do óleo de cozinha, do leite, o preço da carne, o preço de muita coisa tenha subido, e de forma a tornar o consumo das pessoas cada vez mais limitado. A gente acaba tendo que trocar coisas mais caras ou que ficaram mais caras, buscando produtos em que os preços ainda não estejam tão caros, com qualidade mais baixa, inclusive, e em quantidades menores. Então, nós temos todos esses pontos aqui. Agora, vocês imaginem futuros técnicos em finanças, trabalhando em empresas e dentro deste cenário. Sacam? É preciso ter, de fato, como futuros técnicos em finanças, vocês precisam estar ligados
em jornais, em revistas, lê o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e como isso pode se refletir lá no ambiente de trabalho em que vocês estejam inseridos. Ok, minha gente? Câmbio. Pode botar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Muito bem, vejam só. Ilha Grande. Professor, sua aula está sem áudio. Está dizendo aqui o povo de Ilha Grande, que se conectou com a gente aqui pelo IPTV, viu, Isnaba? Povo de Ilha Grande, vamos ver como é que a gente corrige esse problema de transmissão aí de áudio, tá bom? Vamos adiante. Fiquem nos mantendo em contato, né, sobre como é que está a transmissão aí. Continuando a falar de mercado, a economia, minha gente, nos ajuda a entender, por isso que essa disciplina existe, né, de introdução aos sistemas econômicos e financeiros, para permitir que a gente consiga entender essas e muitas outras questões, como é que elas influenciam nas nossas vidas. E aí eu destaquei em amarelo aqui. Ela nos ajuda a analisar os problemas enfrentados por pessoas, empresas e como esses problemas podem ser contornados. Ok, minha gente, câmbio. Então vejam só. Nós temos aqui, aqui pelo IPTV já tem uma mensagem. Bom dia aos polos. Quando houver esse tipo de problema de áudio ou então de vídeo, minha gente, falem com o suporte do IPTV. Tem um contato aí onde vocês podem entrar e ter a ajuda do IPTV, tá bom? Do suporte técnico. Beleza, minha gente? Mas a princípio existem essas instruções, né, já passadas para vocês. Entrem em contato aí com o suporte técnico, que eles podem ajudar nesses problemas de ordem mais técnica, tá bom? Então vejam, esses problemas que precisam ser contornados, sacam? E aí continuo destacando em amarelo aqui mais embaixo. O objetivo da economia é organizar as políticas, né, que articulam. Nós estamos falando aqui de todos esses elementos. A gente está falando aqui, articulem a produção de produtos e serviços, seja da agropecuária, da criação de animais, seja do setor industrial. Aí nós vamos ter o varejo, que faz a distribuição desses produtos no mercado. A gente vai ter as pessoas que irão consumir tais produtos. A gente ainda tem os setores que prestam serviços para a sociedade, ok? Então vejam, a finalidade é minimizar problemas e maximizar benefícios. Deixa eu destacar isso aqui, de verdinho aqui. A finalidade de tudo isso é minimizar problemas e maximizar benefícios. Esse é um papel de vocês enquanto futuros técnicos em finanças. É dentro da gestão financeira de onde vocês estejam trabalhando, vocês consigam contribuir para minimizar problemas e maximizar benefícios em favor da qualidade de vida da sociedade, bem como da gestão do lugar onde vocês venham a trabalhar. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Então a gente pode ir aqui, economia e aí eu vou destacar aqui o conceito, abre aspas, é a ciência que estuda o emprego de recursos escassos, né? Por recursos escassos, entendamos, né, que são recursos carentes, né? Nós vivemos numa sociedade em que os recursos eles são limitados, né? Tá aqui, os escassos são recursos limitados. Percebam só o meio ambiente. O meio ambiente tem suas limitações. Eu quero produzir 10 mil hectares de soja. Bem, mas a minha propriedade só tem 50 hectares. Como é que eu faço? Olha a limitação de recursos.
Ah, eu quero investir R$ 1 milhão na minha produção. Sim, mas eu só ganho R$ 2.000. Olha os recursos escassos aí. Vocês sacam? Ok, minha gente? Então, a gente tem limitação de recursos, mas temos diferentes usos possíveis, possibilidades, diferentes tipos de aplicação. Você pode produzir, ó, tem fazenda que produz cana. Ela tem diferentes usos. Ela pode usar essa cana para produzir etanol, combustível. Ou pode usar a mesma cana para produzir uma outra coisa diferente. Açúcar. Entendem? Olhem aí os diferentes usos. Eu tenho recursos disponíveis e diferentes tipos de aplicações, diferentes tipos de uso. A ideia é obter os melhores resultados na produção de bens ou na prestação de serviços. Isso aqui é extraído do livro Curso de Economia do Nali de Souza. Ok? Então, existe essa perspectiva. Agora, volta aqui para mim, Isnaba. O produtor de cana-de-açúcar que usa essa cana para produzir etanol, ele abre mão de faturar vendendo açúcar. Agora, se ele pega a cana e produz açúcar, ele abre mão de faturar vendendo etanol. É exatamente pela limitação, né? Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Sacam isso, minha gente? E essas são as tomadas de decisões. O que é que vai me gerar maior ganho de acordo com o momento atual? É produzir etanol ou produzir açúcar? Né? São essas as decisões que precisam estar em cima da mesa para a tomada de decisões. Isso eu estou falando do ponto da empresa, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do mercado. O consumidor, por sua vez, tem uma limitação orçamentária, ok? De grana disponível para consumir. Então, o consumidor, por sua vez, vai ter que optar por o que é que eu vou consumir, o que é que eu não vou, o que é essencial, o que é supérfluo, o que é que... E precisa fazer essas comparações entre marcas, entre preços, né, e entre quantidades. Porque a ideia é tentar maximizar os benefícios. Né? Por mais difícil que isso seja, quando as condições são extremamente ruins na economia, são extremamente limitadas. Né? Como economista, o pessoal me chama muito para dar entrevista e falar sobre essas questões. E às vezes os jornalistas ficam, professor, me diga aí uma dica. Mas a situação, às vezes, ela é tão complexa que eu digo assim, olha, minha gente, não tem como dar dica. Né? É importante a gente explicar a realidade. As pessoas tenham, de fato, a ciência de como é que as coisas estão, se elas podem melhorar ou piorar. Mas essa história de dica é uma coisa muito complicada de se fazer num ambiente extremamente difícil de se conduzir. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então vejam só. A gente tem aqui, olha aí, Ilha Grande, ok, beleza. Ilha Grande, nos digam aí como é que tá a transmissão. Ó, tem mais gente conectada no IPTV aqui com a gente. Tô vendo aqui, povo de Tamboril do Piauí. Povo de Tamboril, como é que tá a transmissão de aulas aí para vocês, em áudio e vídeo? Tô vendo também aqui Jaicós, a terra do galo de cobre. Minha gente, me digam aí como é que está a transmissão de áudio e vídeo aqui pra gente, por favor. Aqui, eu destaquei em amarelo neste mesmo slide aqui embaixo. A economia, ela estuda como devem ser utilizados os recursos produtivos escassos na produção das diversas categorias de bens e de serviços. Quando a gente fala de diversas categorias de bens e de serviços, é porque eu estou me referindo aqui diversas categorias de bens e de serviços. Quando eu destaco isso aqui, eu estou me referindo a
É porque existem produtos que são gerados a partir do setor agrícola, existem produtos que são gerados a partir do setor industrial, existem produtos, aí existem os serviços, sacam? Né? Então são diferentes categorias, literalmente, aí, ok? Então, que são colocados no mercado com o intuito de satisfazer as infinitas necessidades desse mercado. Na verdade, as infinitas necessidades são das pessoas, né? Nós temos infinitas necessidades. Ok, minha gente, tudo bem? Então, vamos adiante. Por isso que é importante o estudo da economia. Por isso que a gente tem essa disciplina de introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Beleza? Vamos adiante. A escassez ocorre porque as necessidades humanas, elas excedem a capacidade de produção possível, né, com a utilização dos recursos limitados disponíveis. Então, vejam, escassez acontece porque as necessidades humanas, elas são ilimitadas. O detalhe é que os recursos são limitados. Por que a gente está à margem de um colapso ambiental? Entendem? É exatamente pela limitação dos recursos naturais. E uma outra coisa que dificulta, os problemas de ambientais geram problemas climáticos. Problemas climáticos atrapalham a produção agrícola, limitam a oferta de produtos agrícolas, mas a demanda, ou seja, a procura por produtos agrícolas, ela é enorme, ela é muito grande, porque a gente está falando de alimentação. Entendem os desafios, entendem essas dificuldades aí? Então, a gente vive uma sociedade, né, que demanda, que procura por muitos produtos e serviços, ao tempo em que os recursos para dar conta disso são limitados. Esses recursos já mencionei em aula aqui para vocês. São os recursos naturais. Eu estou falando do capital disponível para fazer investimento. Eu estou falando de mão de obra qualificada para operar, né, os diversos sistemas produtivos. Ok, minha gente. E aí destaco em amarelo aí. Qualquer dúvida, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para se manifestar aí pelo chat. Povo de Buriti dos Montes, povo de Floresta do Piauí, de Ilha Grande, de Jaicós e de Tamboril, beleza? Vejam só. Aí eu destaco em amarelo que a lei da escassez, ela analisa a utilização dos recursos, escolhendo usos alternativos para produzir bens e serviços úteis que satisfaçam as necessidades humanas, que satisfaçam necessidades, que satisfaçam desejos, que satisfaçam as dores, que possam existir no mercado, ok? De acordo com os autores Vasconcelos e Garcia, eles afirmam que a relação entre os recursos escassos e as necessidades ilimitadas geram problemas econômicos fundamentais. Minha gente, é porque assim, essa conta aqui, ela não fecha. Deixa eu destacar em marca-texto e o verdinho. Recursos escassos e necessidades ilimitadas, essa conta aqui, ela não fecha. É por isso que eu estou dizendo para vocês que vivemos numa sociedade no ponto de mutação. Porque este modelo de sociedade que a gente vive hoje, ele não é sustentável. Ora, como é que eu tenho recursos, eu posso equilibrar recursos escassos de um lado da balança e necessidades ilimitadas do outro lado? Não conseguiremos. A gente precisa reformular o modelo de sociedade que a gente tem. Óbvio que vocês podem contribuir com isso trabalhando como técnicos em finanças
com essa noção de sustentabilidade e tentando aplicar nos ambientes de trabalho em que vocês estejam inseridos. Entendem? Óbvio, ninguém sozinho consegue fazer isso, agir localmente e pensar globalmente. Mas é preciso que esses princípios da sustentabilidade façam parte do pensar coletivo. É preciso que os governos tenham essa noção, que as empresas, pequenas, médias e grandes empresas tenham essa noção, que todas as pessoas, independente das suas formas, do seu enquadramento dentro da pirâmide social, né? Se é pobre, se é rico, se é classe média, se é podre de rico, né? Independente de como você esteja na pirâmide social, como eu esteja na pirâmide social, é importante que todo mundo tenha isso rodando na nossa mente de forma consciente e inconsciente. Por isso que eu falo do coletivo. E digo uma coisa para vocês. Aí você diz assim, professor, mas eu não vejo isso no futuro, eu não vejo esse tipo de preocupação coletiva. Bem, as coisas precisam amadurecer. Existe alternativa. Se a gente não vive numa sociedade sustentável hoje, se a gente quiser construir um futuro desejável amanhã, a gente precisa, se a gente não agiu corretamente de hoje para trás, a gente precisa agir corretamente de hoje para diante. E existem alguns elementos que podem nos ajudar a fazer isso. Pode voltar na imagem aqui para mim, Isnaba. Sempre que o pessoal chama para fazer análise de economia e para que eu não fique nessa vibe pessimista, eu sempre busco tentar apontar alguns caminhos futuros para desenhar futuros desejáveis. E para a gente conseguir fazer isso, empresas, governos e pessoas precisam pensar de forma colaborativa, compartilhada e criativa. São esses três elementos, são essas três formas de pensar e de agir que podem nos ajudar a enfrentar esse modelo econômico que se baseia em recursos escassos e necessidades ilimitadas. Ele não se sustenta. Então, para encontrar uma outra forma de sociedade, a gente precisa ser mais criativo, precisa compartilhar mais, precisa colaborar mais. Ok? Isnaba, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, continuando aqui a nossa labuta. Vejam só. Eu estou falando das questões econômicas básicas. E aí uma questão que a gente pode bater e voltar a discutir ela aqui no estúdio é o que produzir. O que produzir? Sacam? A decisão do que produzir, ela é influenciada, óbvio, pelas necessidades dos consumidores. Eu tenho que produzir produtos ou serviços que sejam úteis. Ou seja, que sejam capazes de satisfazer as necessidades humanas. Você já pensou eu gastar capital, grana, contratar o Isnaba e a Gardenia, eu investir em máquina, em equipamento, alugo a estrutura e boto o Isnaba e a Gardenia e todos esses recursos para produzir shampoo para careca. Sacam? Eu usei muito recurso escasso para produzir algo que não necessariamente vai ter que não é útil para ninguém. Sacam? E aí, olha como o nosso dilema é moral. Não é técnico, não é produtivo. Existem recursos que são usados para gerar produtos inúteis. Por exemplo, tem atividade produtiva que tem estrutura, tem máquina, tem equipamento, contrata gente, contrata insumo, aplica capital para produzir cigarro. O detalhe é que cigarro é inútil
faz mal à saúde. Ele tem um custo muito elevado para a pessoa do ponto de vista de saúde. E também coletivo, de saúde coletiva, porque vai ser uma pessoa doente e que vai precisar recorrer ao sistema de saúde. Desnecessariamente se não fumasse. Por quê? Desnecessário por quê? Porque se não fumasse não precisaria. E onde é que eu quero chegar? É que, olha essa história de mercado. E a gente está falando hoje, né? O nosso objeto de estudo hoje é demanda, né? Procura. Por que que cigarro, apesar de inútil, ele ainda é produzido? Porque tem demanda, porque tem procura. Tem gente que quer fumar cigarro. Tem gente que na vibe, a lombra é tão doida que tem gente que, eu não quero fumar um cigarro, aí fuma um cigarro eletrônico. Tu já viu, Gardênia? Parece uma chaminé. Parece esse bicho aqui, essa canetinha aqui minha, né, que eu uso para riscar o quadro aqui, e a pessoa fuma um cigarro eletrônico. É fumaça grande, viu? Pois tem essa lombra aí. E vejam, mas vamos ao pé da letra. Cigarro tem centenas de elementos químicos lá que são cancerígenos. E tem gente que fuma. Não é? Tem recursos escassos aplicados para produzir um produto que faz mal, individualmente e coletivamente. Mas por que ele é produzido? Porque existe demanda, porque existe procura. Ele satisfaz. Óbvio, aí entra toda a questão na ordem psicológica e mental. As pessoas procuram porque elas são dependentes, né? O organismo sente falta. E aí é preciso, né? As pessoas sofrem para deixar de usar, de consumir, de demandar por cigarro. Aí vejam, não é só um problema de ordem econômica, é também um problema de ordem social, é também um problema de ordem pessoal, psicológica, mental, né? As pessoas também vejam como eu já estou colocando outros elementos dentro dessa forte crítica que eu estou fazendo ao consumo de cigarro. Além de todos esses elementos, tem essa questão fisiológica, da dependência da pessoa ao cigarro. Tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio, são 7 horas e 57 minutos. Minha gente, eu estou chegando ao final desse nosso primeiro momento. Nós vamos para um breve break e eu, em 3 minutinhos, volto já já.